Questão 22 do concurso para Petrobras em 2018. Assunto: taxas equivalentes. Olá a todos. Esta questão do concurso para Petrobras é relativamente trabalhosa, porque exige a determinação de raízes de uma equação de segundo grau com cálculos não muito amistosos. Além disso, há um certo interesse nessa questão, porque ela permite, após a resolução dessa equação de segundo grau, a obtenção de uma taxa equivalente anual. Vamos ao enunciado. Enunciado da questão 22, um equipamento que poderia ser comprado por 100 milhões de reais à vista foi financiado por meio de 2 pagamentos semestrais sucessivos. O primeiro, no valor de 55 milhões de reais, foi pago 6 meses após a compra. O segundo, no valor de 60,5 milhões de reais, foi pago 12 meses após a compra. O valor mais próximo da taxa anual equivalente cobrada nesse financiamento é igual a, são dadas 5 opções de resposta. Opção A, 15,5%, opção B, 16,1%, opção C, 20%, opção D, 21% e opção E, 22,5%. Vamos à resolução, inicialmente examinando o fluxo desta operação financeira. O equipamento poderia ser comprado por 100 milhões à vista, mas existe uma alternativa de compra dividindo em 2 vezes 2 pagamentos semestrais, o primeiro deles de 55 milhões de reais e o segundo de 60,5 a uma taxa de 1% ao semestre. Obviamente, esses pagamentos semestrais de 55 milhões e 60,5 milhões incorporam juros. Esses juros, então, devem ser desencaixados no caso do cálculo do valor presente desta operação financeira. O valor presente são 100 milhões de reais, que é o valor do equipamento. Então, ele deve ser igual à primeira prestação, 55 milhões, divididos por 1 mais I, que é a forma de desencaixar os juros correspondentes ao primeiro semestre. A segunda parcela, 60,5, para ver o desencaixe de juros, tem que ser divididos por 1 mais I ao quadrado, porque são juros compostos em 2 semestres que estão encaixados nesse 60,5. Então, esta é a expressão do valor presente da operação financeira, que é, obviamente, uma expressão de segundo grau. Multiplicando todos os termos da equação precedente por 1 mais I ao quadrado, nós temos 100, que multiplica 1 mais I ao quadrado, é igual a 55, que multiplica 1 mais I, mais 60,5. Elevando esses elementos ao quadrado, eu vou ter 100, que multiplica 1 mais 2I, mais I2, é igual a 55 mais I, mais 60,5. Multiplicando por 100, eu tenho 100 mais 200I, mais 100I2 é igual a 55, mais 55I, mais 60,5. Fazendo agora a composição final, eu obtenho 100I ao quadrado mais 145I menos 15,5 é igual a zero. Obtive, portanto, uma equação completa do segundo grau. Apenas atenção aqui. O valor da variável dessa equação, I,
é uma taxa semestral de juros. Lembrem-se que o problema pede a taxa anual de juros equivalentes. Portanto, as raízes dessa equação, embora tenham que ser obtidas, vão representar taxas semestrais, que, portanto, deverão ser transformadas em taxa anual de juros. Os cálculos para obtenção destas raízes, que no caso vai ser apenas uma, porque a outra vai ser negativa e, portanto, será descartada, não serão muito amistosos. Mas o que fazer? Isso caiu na prova. Então, eu vou ter que obter as raízes da equação do segundo grau, 100i ao quadrado mais 145i menos 15,5. A única alternativa é usar a relação de Bhaskara. Vamos calcular o delta, então, que é igual a B2 menos 4AC. B2 é 145 ao quadrado menos 4, A é igual a 100 e C é igual a menos 15,5. Fazendo os cálculos, eu tenho 27.225 para o valor de delta. Ora, não é muito amistoso calcular a raiz quadrada de 27.225, mas isso foi o que o problema exigiu. Então, após um certo esforço, nós descobrimos que a raiz quadrada é 165. Agora fica fácil, porque a relação de Bhaskara, I é igual a menos B, menos 145, mais ou menos raiz de delta, que é 165, sobre 2A, que é 2 vezes 100, 200. Isto levará a uma primeira raiz, que é menos 1,55, mas é uma raiz negativa que não nos serve, tem que ser descartada. E a segunda, que é obtida por menos 145 mais 165 dividido por 200, essa sim é positiva, é igual a 0,10, que é 10% ao semestre. Observe que a solução desta equação, que é útil para nós, 10% ao semestre, ela não é ainda a solução do problema, porque o problema pede a taxa anual equivalente. Então, nós temos que trabalhar com esta taxa de 10% ao semestre e transformá-la numa taxa anual equivalente. Portanto, a taxa anual J% equivalente à taxa semestral de 10%, que obtemos como raiz daquela equação de segundo grau completa, nós vamos ter que primeiro trabalhar na equalização dos tempos, ou seja, 2 semestres corresponde a 1 ano. Agora nós podemos trabalhar na equação que nos dará a taxa equivalente, lembrando que R$1 aplicado a uma taxa anual equivalente J deve ser igual ao montante gerado pela aplicação deste mesmo real a uma taxa de 1 mais 0,10 ao semestre por 2 semestres, porque nós temos 1 ano. A duração tem que ser igual, isto vem pela equalização. Então, elevando 1,1 ao quadrado dá 1,21, é igual a 1 mais J, passando 1 para o lado esquerdo, então J será igual a 0,21, que é igual a 21% ao ano. Isto implica, após nós termos feito aquele esforço na resolução da equação de segundo grau, que a resposta é a opção D. Eu espero que a resolução tenha ficado claro. Caso haja alguma dúvida, por favor, recorram ao fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD e eu lhes atenderei. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.